Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras e o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Mas tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, algumas traduções dizem que deixaste. Às vezes a gente, na força do calor, diz que tu perdeste o primeiro amor. A gente não perdeu, irmão, a gente trocou ele por alguma outra coisa. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Uau, isso aqui é muito forte, hein, gente? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Mas eu quero usar esse texto que o apóstolo João escreveu em Apocalipse, palavras de Jesus, né? A primeira das 7 igrejas relatadas em Apocalipse. Você vai vendo que é uma igreja que ela perde o amor. Depois você vai ver que entra em Esmirna, ela se torna uma igreja fraca. Em Pérgamo ela se torna uma igreja mundana. Em Tiatira ela se torna profana. Em Sardes ela morre. Aí ela ressuscita em Filadélfia. E aí quando a gente pensa que está tudo bem, aí vem Laodiceia, que é uma igreja que, na minha tradução Luiz Herminiana, é uma igreja noiada. O que é uma igreja noiada? É uma igreja que pensa que é, mas não é. Porque é terrível você pensar uma coisa que você pensa que você tem, mas você não tem. Ele diz: pensas que és rica, pensas que não te falta nada, mas tu não sabes, ou seja, tu está noiada. Tu não sabes que tu és miserável, pobre, cega e nua. Mas eu, porém, te digo, vou te dar uma solução: compra para ti colírio para que tu vejas. Talvez essa nossa geração possa ser a igreja de Laodiceia, eu não sei, tomara que não, tomara que seja, que daí já falta pouco para Jesus voltar, né? Também não quero usar as 7 igrejas como cronologicamente a volta de Cristo, mas eu queria usar esse texto de Éfeso aqui, para a igreja de Éfeso, para falar dos nossos dias hoje, para nós aqui. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que ele fala da obra dessa igreja. Ele diz: olha, você é uma igreja que você não suporta o falso ensino, você não suporta o falso ensinador, o falso profeta, mas você abandonou o seu amor, aquele primeiro amor, sabe? Me assusta um pouco, irmão, porque uma vez eu conversava com um pastor, isso faz anos. Ele dizia assim para mim: Luiz, você vai perceber assim, à medida que você vai envelhecendo no ministério, você vai perdendo aquele, sabe, você vai ficando mais frio. Não, irmão, não pode ficar frio, porque agora você conhece mais. Quando você não conhecia nada, você era chapado por Jesus, não era? Você chorava, gritava, não era assim? Aí por que você parou? Porque você se decepcionou com alguns cristãos, você se decepcionou com o pastor, se decepcionou com a igreja, e aí você
está sempre transferindo para o outro a sua performance. Agora você não está tão bom quanto você era para buscar Deus, porque alguém te feriu, alguém te machucou. E eu disse para esse pastor, eu digo, não, cara, eu não posso aceitar isso, porque eu não conhecendo muita coisa, eu já sou doido por Cristo. Agora imagine eu conhecendo. Imagina eu já tendo lido a Bíblia inteira, conhecer a adoração, conhecer aquilo que eu estou adorando. Como Jesus falou para a mulher samaritana, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Imagina, quando você não sabia nada, não é? Você não sabia nada, você era mergulhado em Cristo. Agora que você sabe, que você lê a Bíblia, que você sabe que é a verdade mesmo, amém? Você sabe que é verdade mesmo, irmão? Você não está aqui só para ser abençoado, não. Você sabe que é verdade, não sabe? Você tem esperança na eternidade, não tem, querido? Você tem esperança no futuro, não tem? Você tem esperança que Jesus vai mudar, não vai mudar? Mas às vezes parece que a gente não tem esperança mais. Parece que não vai mudar nada. Irmãos, ele diz, olha, eu tenho na minha mão direita as 7 estrelas e eu ando no meio dos 7 candeeiros. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Agora você veja bem, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Obra e trabalho. Ele está falando duas coisas. Ele disse, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Irmãos, as obras é aquilo que Deus deu para você fazer. Está aqui, não está? Tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho. A obra é Deus que te deu para fazer. A palavra obra, ela vem a palavra avod, que é a mesma palavra para avodar, que é a mesma palavra para adoração. A palavra trabalho, ela vem de tripalo, que é tortura. O Senhor é como se o Senhor dissesse assim, tradução Luiz Herminiana. O Senhor está dizendo assim, eu te dei uma coisa para você adorar e você transformou isso numa tortura. Eu te dei um lugar para você me adorar, eu te dei um serviço para você fazer. Isso deveria ser para você uma adoração, deveria ser para você uma satisfação, deveria ser para você algo gostoso de fazer, e você transformou isso num labor, numa tortura. Por isso eu conheço as tuas obras. As obras foi eu que dei, o trabalho não. As obras foi eu que dei, o trabalho não. Trabalho vem, não que você não tem que trabalhar, mas tem coisas para Deus que não é Deus, que não é você quem faz é Deus. E nós muitas vezes queremos fazer e muitas vezes cobrar de Deus que não nos abençoa para fazer. Não, irmãos, a obra é de Deus e só quem pode fazer a obra de Deus é Deus. Eu coopero com aquilo que Deus está fazendo. Eu não estou fazendo uma obra e convidei Deus para vir participar, não. É Deus que faz uma obra e me chama para estar dentro dela. Eu sou cooperador desta obra, mas a obra é de Deus e só quem pode fazer esta obra é Deus, irmãos. Então, irmãos, essa palavra, hoje eu estava pensando, hoje à tarde, nós almoçamos em família hoje, porque um dos nossos sobrinhos está indo para o Nordeste, o João, com a esposa e os filhos estão indo para lá, para a base do Nordeste, e nós almoçamos em família hoje. Foi, a despedida do João. e a família é grande, irmão, tem que fazer bastante comida. A dona Roseli fez a galinha velha com polenta. Glória a Deus. A mãe podia ter cantado um louvor hoje também. A mãe está bem vestida igual todo mundo aqui. Não podia, gente? Tudo de marrom, não sabia que era para vir de marrom. Eu e Charles viemos de preto. Né, Charles? É que nós somos church, né? Vocês não estão na visão, nós somos church. Aleluia. Glória a Deus. Então, e aí, família grande, comida grande, todo mundo conversa, parece estar brigando. Às vezes até o celular avisa que está falando alto.
O Eduardo que falou isso lá, que o celular avisa, né? Que tá, família, todo mundo quer falar, família de vendedor, família de feirante. A gente trabalhava na feira, todo mundo falava, não é? Aleluia. E eu estava pensando nisso. Nós não podemos perder, nós não podemos trocar, nós não podemos substituir o primeiro amor que nos salvou, que nos tirou. E sabe por que a gente deixa o primeiro amor para trás? Porque a gente não traz ele junto. Porque parece que trabalhar na obra de Deus virou uma desgraça. Parece que trabalhar na obra de Deus virou um peso. Parece que servir a Deus, está uma luta. Não, irmão, deveria ser um prazer, deveria ser gostoso, deveria ser uma bênção, irmãos. Você trabalha para Deus, meu filho. Você trabalha com Jesus, meu amigo. Você tem tudo para dar errado na vida, e Jesus te chamou para Ele, aleluia. Você era para estar feliz, celebrativo. Você era para estar celebrando. Meu Deus, Deus me chamou. Você lê na Bíblia, as letras saltam no seu interior. Você tem revelação, meu amigo. Amém? Você cantava debaixo do chuveiro, está cantando na igreja, meu amigo. Olha isso, que coisa linda. Não é, Ricardo? Glória a Deus. Meu irmão, mas parece que virou um tripalo, virou uma tortura fazer a obra de Deus. Pessoas não confiam nas outras, não acreditam mais nas outras. Igrejas falam mal de outras igrejas. Pastores atacam outros pastores. Virou uma coisa muito chata, irmão. Sabe o que falta para a gente? Sabe o que falta? Voltar. E o Senhor está dizendo assim, se arrepende. Então o que eu aprendo aqui? Que se eu trabalhar sem amor, eu preciso me arrepender. Se eu sirvo a Cristo sem amor, eu preciso me arrepender. É pecado. Porque tudo que eu tenho que me arrepender é pecado. De tudo que eu tenho que me arrepender é pecado. Se o Senhor está dizendo volta, esse é o nosso problema. É que a gente acha que tudo de ruim que acontece na nossa vida é o diabo. Então, se a gente achar que tudo de ruim que acontece na nossa vida é a ação do diabo, a gente vai achar que precisa de libertação e não de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender e voltar, irmãos, a fazer as coisas com alegria, com gosto, com felicidade. Limpar as cadeiras, servir na mesa. Amém? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Ficou muito chato, meu irmão. Ficou muito chato. Parece que tudo que a gente tem que mostrar. Dá uma cesta básica para alguém, tem que filmar. Davi matou um leão e um urso e ninguém estava filmando. Mas aquilo preparou ele para governar. Para governar Israel e ser o maior rei que Israel conheceu até hoje. Talvez a gente seja a última geração que matou leão e urso sem ligar uma câmera. Quando Davi foi matar o gigante, já tinha plateia. Eu não estou dizendo que não tem que ter plateia, irmãos. Eu estou dizendo que o que você faz quando não tem ninguém vendo, ninguém celebrando, ninguém batendo palma, dizendo, é isso aí, mano. Não tem. É o que você faz quando não tem ninguém vendo, é que te capacita para colocar diante de pessoas. E aí Deus pode mostrar você para o mundo, sim. Nós precisamos voltar, não é voltar ao serviço, é voltar a fazer as coisas com amor. Amém, irmãos? Ontem com os pastores aqui nós falamos sobre a finalidade da igreja. A igreja tem uma finalidade, o cristão tem uma finalidade. Quem é pai e mãe aqui? Sabe qual é a primeira coisa que você tem que ensinar para os seus filhos? Se o seu filho é um menino, você tem que ensinar ele a ser pai e ser marido. Porque ele pode ser médico, ele pode ser jogador de futebol, ele pode ser empresário, mas se ele não aprender a ser pai e ser marido, quando ele crescer, ele não cumpriu o seu propósito. O que você ensina para sua menina? É ser mãe e ser esposa. Porque ela pode ser tudo na vida, pode crescer e prosperar, mas se não aprender a ser mãe e ser esposa, não cumpre o propósito das Escrituras. E se não cumprir o propósito das Escrituras, irmão, pode ser o que for na terra, não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. Amém?
Mas às vezes a gente vem para a igreja, fecha as portas para não entrar ninguém mais. A gente até fala, nós estamos protegidos aqui dentro, aleluia, o mundo está perdido. Não, irmão. Sabe o que nós buscamos muitas vezes como cristãos? Nós buscamos segurança ambiental, segurança no ambiente. Irmão, não tem segurança no ambiente. Por quê? Porque o joio cresce junto com o trigo. O joio tem que crescer com o trigo. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta: você é trigo ou você é joio? Não vou perguntar, não vou perguntar. Estou em dúvida. Então não existe. E aí sabe o que a gente faz? Sabe o que a gente faz? A gente faz aqui no meio também, não faz, Beto? Beto, Mateus, Fábio, a gente não faz aqui? Escola de discípulo, escola de princípios, escola de liderança. O que a gente quer mesmo é descobrir quem é o joio para tirar. Mas não é para tirar o joio tem que crescer junto, meu irmão. O joio cresce junto com o trigo. Então você pode fazer escola para todo lado, tentando dizer: é joio, o joio sai. Não, o joio vai crescer junto e você não pode tocar nele, porque até o joio tem o seu propósito. Amém? Amém? Então esse é o propósito de Deus, porque o joio também está ajudando o trigo a amar mais. O trigo também tem um propósito para o joio. Quem separa o joio do trigo é o Senhor, não é você. Amém? Ah, mas eu sei, cara, que é um joio. Põe a sua mão aí, não. Não põe a sua mão aí. Deixa o menino rodar. Deixa o irmão, deixa a irmã. Ai, mas é uma luta. Deixa, tem que crescer junto. Você não tem coragem de perguntar de novo? Tem? Tem não, não pergunta não, para não rolar um sentimento. Então, irmãos, vitória para Deus não é o que você conquistou nos seus anos de fé, é o que você não perdeu. Amém? Quantas pessoas você conhece e eu conheço que conquistaram muitas coisas no Evangelho, servindo a Cristo, mas perderam a dignidade. Muitos perderam a família, muitos perderam o ministério, muitos perderam a autoridade. Continua ministrando, mas perdeu a autoridade. Por quê? Porque, irmãos, para Deus, se você ler lá, bota aqui para mim, Hebreus capítulo 11, versículo 32 a 38, a galeria dos heróis da fé. Não vou ler Hebreus 11 todo, porque é muito grande, mas Hebreus 11, 32 ao 38. O que mais direi, certamente me faltará tempo necessário para referir o que há. Olha aí, a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, assim até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados no meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Olha para a galeria dos heróis da fé. O que eu aprendo aqui? Muitos venceram a força do fogo, e muitos morreram queimados em fogueira. Quem venceu? Quem apagou a força do fogo ou quem morreu queimado na fogueira? Os dois, irmãos. Muitos escaparam das pedras, muitos morreram apedrejados. Quem venceu? Quem escapou da pedra? Quem venceu? Quem morreu na pandemia ou quem se salvou dela? Irmãos,
pela fé apagaram a força do fogo, outros foram queimados. Uns venceram reinos, outros perderam a vida. Sucesso para Deus não está ligado no que você conquista, mas está no que você não perde. No que você não perde. Lembra de Paulo preso? Em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, quando ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e fiz o quê? Guardei a fé. Se Paulo hoje tivesse preso aqui na Caianduba, e chegasse a notícia no jornal do Diarinho do outro dia: Paulo foi decapitado. Aí alguns iam dizer assim: tá, também, né? Tanta heresia que esse cara falou. Olha, aqui também o cara tinha um ministério lindo, se perdeu, né? Foi preso, foi para cadeia. Ele disse: eu perdi tudo, mas eu guardei a fé. Muitas pessoas vão negociando a fé e o seu amor no caminho, irmão, para não perder as coisas. Pessoas vão negociando a sua moral, o seu caráter, para segurar as coisas. Não, irmão, você não deve perder a sua fé. Pastor, mas eu fiz coisa errada, tropecei. Mas se você tem fé, retorna, começa de novo, bate de novo, irmão. Vamos de novo, vamos mais uma milha, amém? Vamos de novo. Ah, pastor, eu disse isso, eu não aguento mais. Vamos de novo, meu filho. Não cria falsa linha de chegada para você, para achar que já chegou. Não, você não chegou em lugar nenhum, eu não cheguei em lugar nenhum. Ainda não parou, ainda não chegamos. Amém? Homens de Deus, mulheres de Deus, não é os que começam bem, são os que terminam bem. E terminar bem, no caso de Paulo, foi terminar dentro de uma cadeia, decapitado, com a fé guardada, intacta. Aleluia. O que importava para Paulo não é o que ele conquistou, mas era o que ele não perdeu. E o Senhor aqui está dizendo para Éfeso o quê? Eu tenho, porém, contra ti uma coisa só: você é trabalhadora. Você é trabalhadora, você é uma igreja relevante, influente. Você é uma igreja que não suporta a falsa doutrina. Você trabalha demais, vocês são perseverantes, meu Deus. Mas esse trabalho de vocês é tudo de plástico. Vocês não têm sentimento. Vocês perderam, vocês deixaram, vocês substituíram o amor pelo serviço. Vocês foram substituindo o amor pelo serviço. Irmão, quando você fazer coisas para Deus que não tiver mais lágrimas, se preocupe. Quando você for fazer alguma coisa para Deus e não tiver mais paixão, não tiver mais sentimento, cara, para tudo, porque nada disso interessa para Deus. Porque para Deus não é só o que você está fazendo, é quem você está se tornando por aquilo que você está fazendo. Porque você pode fazer muitas coisas boas e se tornar um homem mau. O que Deus quer é o que você se torne alguém parecido com Cristo, que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte. E o obediente, ele não faz tudo certo. O obediente, ele reconhece que está errado, ele faz de novo até acertar. Aleluia. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E sabe o que ele falou? Se você não voltar, eu vou tirar do meio de ti o candeeiro, o teu candeeiro. Meu irmão, bota aqui o último versículo de Apocalipse, capítulo 1, que é o versículo 20. Olha o que ele diz aqui: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7. Então o candeeiro é o quê? Igreja. Quando o Senhor diz assim, ó, se você não voltar, eu vou vir e vou tirar o teu candeeiro, ele está dizendo o quê? Eu vou tirar o quê? A tua igreja. Sabe o que ele vai dizer? Sabe o que ele está dizendo, irmão?
Você vai continuar se reunindo, mas não é mais a minha igreja. Que eu vou tirar o teu dinheiro daí. Ou seja, vai ser uma reunião de domingo à noite, domingo de tarde, domingo de manhã, mas não é mais a minha igreja. É só uma reunião de gente ambiciosa que quer enriquecer. É só uma reunião de pessoas que querem buscar suprimentos para suas necessidades. Mas não é mais a minha. Eu vou tirar o candeeiro do meio de vocês. Você está me entendendo o que eu estou tentando te dizer, querido? Não deixa o teu amor esfriar. Você não pode ficar morno. Você não pode ficar morno. Irmão, se você assopra até acender o pavio de novo, você não pode ficar morno. Porque o morno, ele não é o frio que está esquentando. O morno é o quente que está esfriando. Por isso ele diz: se você for morno, embora você fosse frio, pelo menos você estava frio, você sabia que estava frio, nós ia esquentar você. Você não pode ficar morno, se acomodar e acostumar a ser morno. Irmão, você tem que ter estímulos. Você tem que orar. Se você tem dificuldade de orar, ora de joelho. Por quê? Porque você vai forçar seu corpo a se desgastar. Se você tem dificuldade de fazer algumas coisas, quem aqui vai na academia? Ô irmão, os primeiros 10 minutos é terrível. A gente diz assim: eu vou fazer um cardio. A gente liga o cardio e já fica olhando para os pesos. Ai meu Deus, depois é os pesos. A primeira semana é terrível. Mas para que eles botam os espelhos lá? Para quê? Para você ter estímulos. Aí você olha. Gabigol. Para você ter estímulo, você precisa ter estímulos. Quem é o seu maior estímulo, irmãos? Sabe quem é o seu maior estímulo? Foi Jesus que te deu. Ele disse: eu vou dar para vocês, uma pessoa que ele vai guiar você sobre toda a verdade. Se você chamar, ele vai vir, vai pegar você pela mão. Se você chamar, ele vem. Se você pedir, ele vem. Se você preparar o lugar, ele vem. Se você cantar, ele vem. Ele vos guiará sobre toda a verdade. Ele é o maior estímulo dos céus para a sua vida. Ei, o Espírito Santo. Você não precisa de filosofia. Você não precisa de uma mentoria grega romana. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele disse: eu vou dar para você. Se você fechar os olhos e dizer assim: Espírito Santo, você está aqui, vem aqui agora. Duvido você estar aqui. Ele é o seu maior estímulo. Ele foi dado para você, para revelar Deus para você, para te conduzir. Então para de procurar o amor de Deus fora de você. Para de procurar uma mão. Ai, pastor, ora por mim para me ter mais amor. Essa oração não existe, gente. Pastor, ora por mim para me ter mais fé. Não existe essa oração. A fé é um músculo, ele precisa ser movimentado. Ai, pastor, ora por mim, para mim. Eu não consigo orar, eu queria que o senhor orasse por mim, para mim voltar a orar. Oh, irmão, essa oração não existe.
Você tem que forçar o choro. Você tem que forçar aí. Por que você tem que forçar? Você tem que falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, tô mal, cara, pisei na bola. Você pode me ajudar eu assim, desse jeito, caidaço assim? Briguei na escola hoje. Briguei hoje com a esposa. Não bati nela, mas eu tive vontade de matar. Mas Espírito Santo, eu quero falar com o papai, mas eu não consigo. Me ajuda, você pode me ajudar? Nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede conosco.